Salve nação! Saudações rubro-negras! Vamos acompanhar agora a entrevista do técnico Tite junto com Matias Vinha. Vamos ver aí o que eles vão falar depois da derrota do Flamengo, a primeira do ano, hein? Vamos lá? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. O Bolívar está muito bem estruturado, o Bolívar está muito bem treinado, não é? Méritos ao seu técnico, que já vem repetidas vezes colocando. Ele tem tido um desempenho assim nos outros jogos também. Em casa ele faz valer também a qualidade e a altitude, imprimindo um ritmo forte. Então tem méritos também. Quando a gente olha o futebol, a gente olha sob duas perspectivas. A gente olha a nossa perspectiva, mas a gente tem que ter o cuidado de não ser excessivamente egoísta, de olhar para o outro lado, mas a gente tem que ter o cuidado de não ser excessivamente egoísta, de olhar para o outro lado, que também tem um bom trabalho, e o Bolívar tem. Acho que estão fazendo uma grande começo de Libertadores, mas nós temos que focar no nós, trabalhar e fazer o nosso, então é isso. Tite, boa noite. Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro aqui. Surgiu essa questão toda da ciência, né? Muito está se falando agora, isso é uma novidade para o torcedor, uma novidade para a imprensa também, todas essas informações que chegam de fisiologia e tudo mais. Eu queria te perguntar, não é um tanto exagerado tantos jogadores, como foi dessa vez, não viajarem? E como lidar com isso, com toda essa pressão do Flamengo? Agora está a 5 pontos do líder no grupo da Libertadores, podendo ser ultrapassado pelo Milionários. Tudo bem, tem 2 jogos em casa, mas um fora, que não sabemos se é em Coquimbo, se é em Santiago. Queria que você avaliasse essa situação e explicasse o porquê de tantos jogadores fora da partida. Primeiro, a ciência ela já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade. Talvez Mas a ciência no futebol... Não, recentemente começaram a falar aqui no Flamengo muito... Para poupar tantos jogadores. Eu vou te responder, ela está há bastante tempo, desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga, ela tem e ela traz no professor de educação física que sabe com a quantificação de carga. Ela traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que tem o Flamengo, e a responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Mas olha lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a rapar, começa a apertar. Isso são todos indícios, para dar 2 indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A, e a opção ela foi em cima disso. E a responsabilidade maior é sim nossa, mas minha do técnico que escala. Sobre o grupo do Flamengo? A busca de recuperação para a classificação. Tite, boa noite. Edson Viana, Grupo Globo. Então, um pouco em cima disso da ciência, assim, essa vai ser uma encruzilhada em que você vai estar muitas vezes nessa temporada. Talvez essa tenha sido bem radical pelas circunstâncias do jogo, né? Então, a gente pode se acostumar ao longo desse ano com isso, assim, você vai estar analisando mesmo, caso a caso, porque muito se discute isso, mas essa vai ser a questão? Vamos pegar um dado específico. Eu não sei se a gente repetiu a escalação esse ano. Então, isso é um indício de que trocas já. O que trouxe agora um número de trocas excessivo foram 2 aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de virem. O jogo aqui extremamente desgastante, porque ele é altitude, e vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação ela traz um desgaste maior. Até a primeira pergunta em relação ao Vina, e a resposta talvez ela ilustre bem a outra pergunta em termos científicos que me foi feita. O Vina talvez tenha contribuído na resposta. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande, com jogo domingo às 11 horas da manhã.
Então, tu olha num planejamento o que faz, onde joga, onde viaja, o que recupera para ter o outro jogo. Então, a gente olha sobre esse contexto um pouquinho maior. Então, estou falando para o torcedor, porque não é de vontade, estou falando dele com o maior carinho, com o maior respeito do torcedor. Sabe? De saber que todos nós estamos mobilizados. E quanto se trabalha fora. Vou pegar mais um dado. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Massaredia, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. Oi, Tite, aqui. David Sharp, do Antenados na Jogada. Oi, Vinha. Lá no Maracanã, depois do jogo contra o Palestino, eu perguntei, você concordou comigo que para jogar na altitude precisava jogar curto, né, valorizando a posse de bola e, vamos dizer, colocando o adversário na roda, não deixando que ele pegasse na bola, tendo mais dificuldade, né? Diferente até do que você falou em outra coletiva, que o Flamengo é muito vertical, tenta buscar o gol a todo momento, seria uma forma diferente de jogar para tentar valorizar essa posse de bola. Por que o Flamengo não conseguiu botar isso em prática hoje, ainda mais com jogadores, com 3 zagueiros que sabem tocar bem a bola, com jogadores que sabem tocar bem a bola? O que faltou para botar isso mais em prática, não dar tantos piques assim compridos como o Flamengo deu, tentar bolas longas como em alguns momentos também aconteceu? E será que foi o gramado? Qual foi o problema que... Desde o começo, o Flamengo teve esse tipo de dificuldade para ter até mais posse de bola, para conseguir segurar mais o time do Bolívar. Ele foi crescendo ao longo do jogo, ele teve dificuldade no início porque não tinha a coordenação dos movimentos e a marcação agressiva, muito agressiva do Bolívar. Ela nos inibiu. Depois, com linha de 4, ela começou a crescer e aí tem um pouquinho de volume maior. E o segundo tempo, estava direcionando o olhar assim para quem me fez a pergunta, e o segundo tempo talvez tenha sido num crescente o nosso melhor momento em termos de posse de bola e de articulação. E aí, infelizmente, nós tivemos a infelicidade. Aí criávamos oportunidades, teve a do Bruno, teve a do Gerson, teve a do Lohan. Então, criou oportunidades, aí teve uma condição melhor também, mas ela é uma série de fatores também. Também está modificando a equipe, tu perde, é desumano, ela é inconcebível. Eu também pedi para eles, todos, que eles tivessem bastante posse de bola, bastante entrosamento, que não é uma equipe que vem jogando, que é uma equipe que está rotinada também. Então, eu tenho que ter também essa compreensão, mas muito também em função do ritmo imprimido não como ideia, mas com o ritmo imprimido do Bolívar. Você pediu isso? Para jogar? Sim. Buenas noches, Salma Carrión para la Red 1, Viña. Viña, mi consulta, se van con una derrota. ¿Se sienten tal vez obligados o ejercen esa presión a obtener los 3 puntos tanto en Brasil y luego en Santiago para poder aspirar a esa clasificación? Gracias. Buenas noches. Creo que estamos en un equipo que tenemos que ganar todos los partidos, no importa con quién nos enfrentemos, que tenemos que ganar todos los partidos que nos enfrentemos, así que esa presión que me planteas, obviamente que es la responsabilidad que nosotros enfrentamos en cada partido, porque obviamente que vamos a buscar los 3 puntos siempre. A última pergunta aqui. Muito bem, voltando para cá, Tite e Vinha. Galera, é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou cortar a continuação do programa, tá? Então fique ligado, deixa o sininho ativado para você não perder a continuação aqui da análise do troca de passe, tá bom? Vou soltar depois para vocês. Bem, cara, o Tite é o seguinte, ele não tem saída, ele tem que falar o que ele falou, né? Foi feita a escolha por decisão médica, né? Porque cada jogador tem um tipo de reação na altitude. Foram poupados vários jogadores, acho eu que porque eles devem ter feito alguns testes, né? E a reação dos caras na altitude seria ruim. Tanto é que naquele jogo contra o Milionários, o Flamengo foi terrível, né? Não jogou nada também. Com um jogador a mais, o Flamengo vencendo o jogo deixou empatar, né, cara?
hoje foi uma tragédia, né? Tragédia anunciada. Todo mundo já esperava uma derrota, no máximo um empate. Cara, eu em momento algum, antes do jogo ou durante o jogo, eu pensei em vitória. Por quê? Veja bem, com 1 minuto você já toma o gol, cara. É um balde de água fria danado para o torcedor, né? Então isso daí já dá aquela baqueada, aquele desânimo. Daí veio o gol minutos depois, um golaço do Vinha, que hoje fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, marcou o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Parabéns a ele, que golaço, né? Só que depois, galera, a posse de bola era do Bolívar, os passes era do Bolívar, eles também cometiam mais faltas, eles tinham mais escanteios, eles tinham totalmente o domínio do jogo, porque eles estão adaptados à altitude, eles sabem a velocidade da bola, eles sabem bater na bola, o jeito certo, a força exata, né? Tanto é que os jogadores do Flamengo erraram passes de 2, 3 metros, cara. Passes fáceis, os caras erraram, né? E a coordenação do jogador muda também, né? A gente percebe que o jogador fica meio lento, raciocínio lento. Cada jogada boba, cara. O Fabrício Bruno é um monstro, um jogadoraço. Errou bastante também na saída de bola. Vários jogadores, o Gerson, eu jamais... Sabe o que o torcedor pega no pé do Tite? Tá pegando no pé do Tite? Não é por causa da derrota. A derrota eu já esperava. Cara, ele explicou na coletiva, mas eu não engulo, cara. Dava pro Pedro ter viajado, sim. Dava para o Varela ter viajado. Dava para quem mais que foi... Cara, são tantos jogadores que foram poupados, mas dava para alguns jogadores terem viajado, cara. O Eric Pulgar não poderia ficar no banco? A Arrascaeta não poderia ficar no banco? Diz aí pra mim, o que você acha? Eu acho que deveria, pelo menos para entrar no segundo tempo. Seria um peso, um Arrascaeta entrar, um Eric Pulgar entrar no time. Tanto é que os meninos, na hora que entram no segundo tempo, entram bem. O Lohan e o Matheus Gonçalves entraram bem, né? E fizeram ali, no começo que eles entraram, algumas chances, tiveram algumas chances de gols. Ai, galera, é isso. Frustração é a palavra certa. Fiquei frustrado. Tô triste, cara. Não adianta. Quando você tá triste, nada tá bom, né? Essa semana agora, amanhã é quinta-feira, né? Hoje já, né? Quinta-feira, sexta-feira, domingo, 11 horas da manhã, tem o clássico Flamengo e Botafogo. Botafogo venceu esqueci o nome do time, União La Calera, não sei se é isso. Sei que venceu, o Botafogo venceu por 3-1 o time que ele enfrentou pela Libertadores na noite de quarta-feira, né? É isso, galera, eu trouxe aqui para vocês, espero que vocês continuem apoiando o canal, porque a gente tá aqui para trazer para você quase tudo que a imprensa fala, tá bom? Muito obrigado, saudações, fui!